As variáveis termodinâmicas importantes no caso de um sistema termodinâmico ou um sistema macroscópico em equilíbrio são a pressão, e a gente utiliza a letra P para designar a pressão, o volume e a temperatura. Vamos falar agora sobre essas duas primeiras aqui, né? Ora, volume é muito fácil ser definido. Volume é uma medida relativa a uma região do espaço na qual o sistema está contido. Esse volume é delimitado por uma superfície de área A. Isso é uma coisa que vamos chamar a atenção depois. O fato é que é muito fácil definir o que é volume de um sistema macroscópico ou de um sistema termodinâmico. Na realidade, a gente pode definir um sistema macroscópico a partir de considerações sobre as suas dimensões, né? Então, se eu consigo observar um sistema, se ele é acessível do ponto de vista visual, nós poderíamos dizer que esse sistema é um sistema macroscópico, né? Os sistemas macroscópicos são aqueles de interesse do ponto de vista da termodinâmica, e por isso muitas vezes eles são designados sistemas termodinâmicos. Ora, sendo o volume ocupado pelos constituintes do sistema, designado pela letra V, é claro que é, em princípio, relativamente simples calcular, determinar o volume ocupado por um sistema termodinâmico. A outra grandeza importante é a pressão. É a pressão. A pressão, por exemplo, exercida por um gás, quer seja ele ideal ou não. O fato é que a gente troca o conceito de força ou de forças agindo, por exemplo, sobre uma superfície pelo conceito de pressão. Por que isto? Ora, a ideia é bastante simples. Se eu tenho aqui os constituintes em movimento, atingindo, por exemplo, as paredes de uma superfície na qual o gás está, por exemplo, confinado, de forma que, se eu pensar nas paredes do recipiente, o que nós temos é que, por conta das colisões com a parede, há uma mudança do momento e, consequentemente, mediante as colisões, nós temos forças agindo sobre as paredes. Agora, eu não tenho uma força, eu não tenho duas forças, eu tenho um número muito grande de forças, porque a cada vez que um dos constituintes colide com a parede, ele vai imprimir uma força. Portanto, sendo um número muito grande de constituintes, faz mais sentido utilizar o conceito de pressão.
Ora, a gente define, vamos começar pelo caso de uma força, só uma força, né? É claro que depois a gente pode considerar um conjunto de forças, né? Nesse caso, a gente soma todas as forças. Mas se eu tenho uma força, por exemplo, eu coloco a minha mão sobre uma mesa, eu comprimo a mesa com a minha mão, eu exerço uma força. Ora, pense agora na área do tampo da mesa. O resultado é que eu vou exercer uma pressão sobre a mesa. Ora, a gente define a pressão, nesse caso simples, no caso de uma força, distribuída ao longo de uma superfície cuja área é A. Definimos a pressão como a força dividido pela área. No entanto, aqui eu estou sempre pensando numa força que é perpendicular à superfície. Eu aplico uma força perpendicular à superfície. De forma que a força, sendo ela perpendicular, é igual, ou melhor, sendo a força perpendicular à superfície de área A, a pressão é definida assim. No entanto, se a força não for perpendicular à superfície, ou seja, a força forma um ângulo qualquer, né? Então, se a força não for perpendicular à superfície de área A, neste caso, o que é relevante é tão somente a componente normal à força. Portanto, Fn. Fn é a componente normal da força. Então, uma definição mais precisa do que esta é P igual a F índice N, componente normal da força, dividida pela área da superfície. No caso em que temos, por exemplo, um gás contido num recipiente, nós temos muitas forças aplicadas sobre as paredes do recipiente, de forma que, nesse caso, eu vou trocar o conceito de força, de uma força, por uma somatória das forças. Eu posso ter um número grande de forças, né, agindo sobre a superfície. De forma que esta aqui é uma definição mais geral. O fato é que o conceito de pressão está associado ao conceito de forças, por exemplo, agindo sobre a superfície de um vaso, por exemplo, de um cilindro. O fato é que pressão é definida como força por unidade de área. Ora, com base nisso, nós vamos introduzir agora algumas unidades de medida de pressão. É claro que a unidade por excelência seria a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Portanto, nesse caso, nós definimos o Pascal. Então, 1 Pascal é, por definição, a pressão associada a uma força de 1 newton quando aplicada a uma superfície cuja área é 1 metro quadrado. De forma que essa é a definição de uma das unidades de medida que são importantes hoje, porquanto estamos falando aqui do Sistema Internacional de Medidas. Agora, por razões históricas, introduzimos também outras unidades, né? O sistema inglês,
por exemplo, nos leva a definir o psi. Mas, de qualquer maneira, nós estamos sempre lidando aqui com as unidades mais importantes nos países, como, por exemplo, o Brasil, e não aqueles de língua inglesa, que usualmente fazem uso de outras unidades de medida diária, né? Por exemplo, de força. Muito bem. Por razões históricas, a gente introduz uma unidade de medida conhecida como uma atmosfera. Ora, uma atmosfera é basicamente a pressão exercida pela atmosfera terrestre em condições normais de temperatura. De forma que essa é uma grandeza física que é mensurável, né? A ideia aqui é sempre aquela de medir a pressão a partir de uma pressão inicial mais ρ vezes G vezes H, de forma que, nesse caso, nós estamos nos referindo à pressão atmosférica como sendo uma atmosfera, né? Ora, essa pressão ela pode ser também medida de um outro jeito, a partir de quanto se eleva uma coluna de mercúrio. Aqui é um tubo aberto, aqui um tubo fechado, e como essa altura aqui, quando a gente usa o mercúrio, essa diferença de altura, essa altura H, ela é igual H a 760 milímetros de mercúrio. Ora, então, muitas vezes a gente faz uso agora de uma nova unidade, que é o milímetro de mercúrio. Uma atmosfera, então, corresponde a 760 milímetros de mercúrio, e vamos introduzir agora uma unidade, e essa unidade é o Torr, de Torricelli. Então, utilizamos o T maiúsculo, né? De forma que uma atmosfera é igual a 760 Torricellis, né? Introduzimos agora uma nova unidade, onde um Torricelli é igual a 1 milímetro de mercúrio, né? De forma que, usualmente, nós trabalhamos com essa unidade, o Pascal, com uma atmosfera, ou com a atmosfera, como uma unidade de medida de pressão, sendo que uma atmosfera é igual a 760 Torricellis, né? Ora, nós podemos mostrar que um Torricelli é igual a 133,3 Pascal. Então, temos aqui uma relação entre o Torricelli e o Pascal, né? Ora, multiplicando isso aqui por 760, então nós vamos encontrar uma relação entre a atmosfera, uma atmosfera, que é igual a 760 Torricellis, vezes 760, isso vai me levar a um resultado que é de 101,3 quilopascal, né? Então, isso me introduz uma relação entre as três unidades principais, né, utilizadas no Brasil,
países de língua portuguesa e espanhola, enfim. O ideal seria utilizarmos sempre essa unidade, o Pascal. No entanto, já se tornou tão comum, tão conveniente utilizar essas outras unidades, o Torricelli e a atmosfera, que é bom a gente saber a relação entre elas, né? Muito bem, uma coisa que é importante que a gente chame atenção é que existem instrumentos, né, voltados para a medida de pressão. Temos muitos instrumentos. Um deles é o manômetro, né, que faz uso basicamente disso que estamos mostrando aqui. Uma coluna de algum fluido, né, para se determinar a pressão exercida, por exemplo, por um gás.